Decisões definem destinos, amém? Então vou tentar ser bem rapidinho aqui, apesar que está cedo. Abre a sua Bíblia aí, 1 de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1. Primeiro livro de Reis, lá no iniciozinho da sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19, versículo 1, versículo 1. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Pode falar socorro, irmão, tem medo não. Quem não achou, fala Jesus, me ajuda. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1. Amém? Bom, diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Feche teus olhos aí onde você está. Aleluia. Pai querido, nessa noite, ó Deus, vem falar aos corações. Espírito Santo de Deus, nós invocamos a tua presença nesse lugar. Não permita, Senhor, que nada em nós impeça o teu Espírito de agir nos corações, de agir, Senhor, nas vidas. Pai querido, que nessa noite, ó Deus, nós possamos tomar a decisão que o Senhor espera de nós. Pai querido, que tudo seja conforme a tua vontade, para a tua glória, tua honra e o teu louvor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, passar rapidinho, explanar rapidinho esse contexto aqui. Bom, se você não lembra dessa história, se não leu a história de Elias, a Bíblia diz que Elias era um homem de Deus, grandemente usado por Deus. E quando me pediram para trazer uma mensagem no culto jovem, falei: Senhor Jesus, me ajuda, porque tem tempo que eu não prego num culto jovem, né? Porque um dia a gente tinha 16, a gente dorme, quando acorda já tem 40, né? Passou que a gente nem viu. Então eu falei: meu pai, o que eu vou falar num culto jovem, o que eu vou trazer para os jovens? Mas o tema ajudou bastante. Decisões definem. Amém? E Elias era um homem de Deus. E Elias, ele foi grandemente usado por Deus. Se você ler nos versículos dos capítulos anteriores, o livro de Reis é um ótimo livro para você ler. Elias, ele foi usado por Deus para acabar com a idolatria no meio do povo de Israel. O povo de Israel tinha abandonado a adoração ao verdadeiro Deus, estava adorando outros deuses. Por quê? Porque o rei Acabe, o rei de Israel, se casou com uma mulher que adorava outros deuses. Ela trazia ao povo a adoração dos seus deuses, os deuses do seu povo. E Israel estava se prostituindo com outros deuses, deixando a adorar o Deus verdadeiro. Deus levanta Elias no meio da corrupção, no meio da idolatria, e Elias então faz um desafio. Ele desafia os sacerdotes, os profetas de Baal, no Monte Carmelo. E naquele desafio, todos os profetas de Baal são exterminados. Foi muito bom, foi muito bonito, o povo disse: só o Senhor é Deus. Mas o resultado da história, para Elias, não foi muito bom. O resultado da história foi que Jezabel, a esposa de Acabe, que era quem levava o povo a adorar esses deuses falsos, ficou irritada, ela ficou irada. E ela manda uma carta bem desaforada para Elias. Ela manda uma carta ameaçando Elias. Que ameaça foi essa? Que a gente leu aqui no versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizer a tua vida
como fizeste a cada um deles. Então, aí uma ameaça. Jezabel, ela faz uma ameaça a Elias. Elias, ele agora está em perigo. Elias agora está correndo o risco de morte. O grande homem de Deus, que foi usado grandemente por Deus, agora recebe uma ameaça de morte de uma mulher poderosa. E Elias, então, ele toma uma decisão. Diante da ameaça de Jezabel, diante da carta que ele recebe, diante das circunstâncias, diante da situação, diante das trevas, Elias toma uma decisão. E as decisões que tomamos em nossas vidas definem o nosso. As decisões que tomamos em nossa vida definem o nosso. Amém? Que decisão foi essa que Elias tomou? Vamos continuar aqui? Versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao... Elias se foi ao caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. Tem traduções que falam outro nome para a planta, junípero e outros nomes. E pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Diante de uma situação adversa, diante de uma situação diante de uma situação de morte, diante de uma situação impossível, Elias toma uma decisão. E que decisão foi essa que Elias tomou? Elias fugiu para o... Glória a Deus, está todo mundo ligado. Elias fugiu para o deserto. E no deserto, Elias pediu a morte. Aí você pergunta assim: puxa vida, mas Elias não foi o grande homem de Deus, que através dele o Senhor derramou fogo do céu? Elias não foi o grande homem de Deus que venceu os profetas de Baal? Através de Elias, todo o povo de Israel não voltou a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus? Por que diante, Alex, por que diante de uma carta, por que diante da ameaça de uma mulher, os machões de plantão estão dizendo: poxa, a mulher, Elias correu de uma mulher? Irmão, tem mulher que é pior do que homem, né? Tem mulher que é o catiço. Né? Você tá fazendo isso com a cabeça por quê, Rodrigo? Por que Elias fugiu diante daquela ameaça de morte de Jezabel? Por que ele tomou essa decisão de ir para o deserto? Não só ir para o deserto, mas Elias, ele demonstra que não estava bem, porque a Bíblia diz que ele se senta debaixo de um zimbro, uma planta que cresce no deserto. Ele senta e ele pede a morte. Ele fala: Senhor, basta, eu não aguento mais, para mim não dá mais. Essa frase de Elias, ela tem uma profundidade e ao mesmo tempo uma familiaridade. Algum momento da sua vida você já usou dessa frase? Basta, chega, para mim não dá mais, não dá mais, não aguento mais, acabou. Você alguma vez já tomou uma decisão parecida com a de Elias? Quero que você feche os seus olhos onde você está. Vamos deixar o Espírito Santo fluir. Vamos deixar o Espírito Santo falar aos corações. Vamos deixar o Espírito Santo começar a tratar contigo. O Espírito Santo de Deus vai quebrando, Senhor, o coração de pedra. Vai tirando, Senhor, todo empecilho. Arranca, Senhor, as escamas dos olhos. Tira, Pai querido, os tampões espirituais dos ouvidos. Vai tratando, Senhor. Fala conosco. Somos teu povo. Somos teu povo, Deus. Aleluia. Aleluia.
Elias fugiu diante daquela situação? Por que diante daquela ameaça de morte foi só aquilo? Por que Elias ele corre ao deserto? Por que Elias ele toma aquela decisão? Por que muitas vezes na nossa vida tomamos decisões? O tema do culto já fala tudo, né? A sua decisão, ela vai mudar o seu destino. Aquilo que você faz hoje vai refletir na tua vida amanhã. Gálatas 6 fala que é tudo que você plantar, você vai colher. O caminho que você trilhar vai definir o destino onde você vai chegar. Você não pode querer chegar em São Paulo andando em direção à Bahia. Você não pode querer chegar na sua casa indo em direção ao lado oposto. O caminho que você trilha é onde você vai chegar. E por que Elias tomou essa decisão? Caminhos são decisões que tomamos. Primeiro Elias, o rei Acabe, esposo de Jezabel, se você ler a história, ele havia sido avisado por Elias várias vezes. Acabe ele tinha sido avisado por Elias várias vezes sobre a idolatria do povo, sobre como Deus estava irado com o povo. Se você ler o livro de 1 Reis, várias vezes você vê Elias sendo usado por Deus para relatar a Acabe, para denunciar a Acabe os seus erros. Mas em nenhum momento Acabe ele aceita a fala de Elias. E Acabe, irmão, Jezabel pertencia a um outro povo. Mas Acabe, ele era judeu. Acabe pertencia ao povo de Elias. Elias achava que denunciando o erro a um que conhecia o seu Deus, ia ser ouvido, ia ser compreendido. Mas em nenhum momento Acabe ouviu Elias. Por isso, diante daquilo, Elias, ele se sente incompreendido. Fale, incompreendido. Guarda essa palavra, incompreendido. É como Elias se sentiu. Incompreendido. Quando Elias foi ameaçado de morte, Elias ele teve que fugir, porque quando ele estava lá no Monte Carmelo, diante dos profetas de Baal, e ele coloca a sua cabeça a prêmio, dizendo, o Deus que derrama fogo é o verdadeiro Deus. Se o Deus dele não derramasse fogo, era Elias que ia morrer. O povo estava com Elias. E quando Deus derrama fogo do céu, todo o povo diz, só o Senhor é Deus. Mas onde é que está esse mesmo povo quando Elias é ameaçado de morte? Por que Elias ele teve que fugir? Porque no momento em que Jezabel se levanta contra Elias, não tem ninguém do lado de Elias. A Bíblia diz que o único que estava do lado de Elias era seu moço, seu criado. Mas ninguém estava com Elias. Aquele povo que antes dizia só o Senhor é Deus, agora diante do perigo iminente, não tem mais ninguém em volta. Elias naquele momento, ele tem que fugir, e ele chega no deserto e ele pede a morte, porque além de se sentir incompreendido, Elias estava frustrado e decepcionado. Foi um dos motivos de Elias pedir a morte. Ele estava, guarde também essa palavra, decepcionado e frustrado. Então a gente falou aqui sobre Elias se sentir incompreendido, Elias estar decepcionado e Elias estar frustrado. Pergunto para você, alguma vez, algumas dessas três palavras já passou pelo teu coração, pelas tuas emoções, pelos teus sentimentos, pela tua cabeça? Incompreendido. Quem aqui já se sentiu incompreendido? Quem aqui já se sentiu decepcionado? E quem aqui já se sentiu frustrado? Incompreendido, decepcionado e frustrado. Então, você já sentiu a mesma coisa que Elias sentiu. Talvez você está aqui nessa noite e se sente ainda dessa forma. Talvez você está aqui nessa noite e está frustrado com alguma situação, talvez com a tua própria vida. Talvez você está decepcionado com algo ou com alguém a todo momento.
A decepção, ela vem. Ou talvez você só se sente incompreendido. Elias se sentia incompreendido diante do povo onde ele mesmo habitava, diante mesmo da sua própria família. E Elias, ele toma uma decisão. Diante da incompreensão e da frustração, Elias, ele toma uma decisão. Elias se isola. Elias vai isolar-se. Diga, deserto, lugar de solidão. Elias, ele se isola. Elias decide ir para o deserto. Diante da frustração, diante da incompreensão, diante da decepção, Elias decide se isolar. A causa foi incompreensão, decepção, frustração. E a decisão, isolamento e fuga. Irmãos, a gente nunca teve, falando para jovens, a gente nunca teve na humanidade uma geração tão solitária. A gente nunca teve na humanidade uma geração tão isolada. A gente tem muitos amigos, mas hoje em dia quem tem muitos amigos virtuais, né? Você tem no WhatsApp um monte de gente, você tem no Facebook, no Instagram, um monte de gente. Nunca tivemos uma geração que tem tantos amigos virtuais, mas tão poucos amigos presenciais, né? Porque o amigo virtual dá bom dia, boa tarde, conversa contigo horas no WhatsApp. Mas o amigo presencial é aquele com quem você pode contar a qualquer momento, para o que der e vier. Nunca tivemos tantos amigos virtuais e tão poucos amigos presenciais. Nunca tivemos uma geração que foi tão solitária. A gente conhece muita gente, mas a gente não convive com quase ninguém, porque estamos optando pelo isolamento. Estamos optando pelo afastamento. Cada um na sua casa e assim tá bom. Tem até festa virtual, né? Cada um faz a sua festa, todo mundo liga a câmera e festa virtual. Já viu isso? A gente até parou com a transmissão dos cultos aos domingos, porque muito crente estava se valendo para não vir para a igreja, porque tem culto virtual. Culto virtual. Tem uma igreja que criou o culto no metaverso, né? Igreja no metaverso. Nada contra a tecnologia, mas, irmão, nada substitui essa presença aqui. Nada substitui a comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, em união. É isso é tudo que Satanás não quer, que você viva em comunhão. Entenda que uma das principais armas do diabo contra a sua vida é te isolar. Uma das principais armas do diabo contra a tua vida é te afastar, não de qualquer um, daqueles que andam com o Senhor. A principal arma de Satanás é te isolar, te afastar daqueles que andam com Deus, para que você seja uma presa fácil e para que você seja alcançado. Porque muitas vezes, diante de frustrações, de decepções, de incompreensões, a gente faz igualzinho a Elias. A gente se isola. A gente prefere o caminho mais fácil. A gente nunca teve um tempo onde a gente procura tanto fugir da realidade. Nunca houve um tempo em que as pessoas procuram tanto fugir da realidade. Vivemos um tempo estranho, um tempo esquisito. Quer ver? As pessoas, você acha que a gente, antigamente você queria desestressar, você queria se distrair, você queria esfriar a cabeça, sei lá, você ia conversar com alguém, você ia fazer alguma coisa que você gosta. Hoje em dia, você está em casa, aí teve aquele tempinho, seja sincero, tá? Seja sincero. Você está em casa, aí teve aquele tempinho entre os afazeres, ou então você está no trabalho, teve aquele tempinho de folga. Qual é a primeira coisa que você faz? O espelho preto, né? Black Mirror, o espelho preto. A primeira coisa, não é?
estressado, vamos desestressar. Vou olhar o Instagram, né? Vou olhar videozinho de gatinho, de bobeirinha, né? Vou esfriar a cabeça, vou olhar o Facebook. Dizem que Facebook tá virando rede de velho, né? Eu vou olhar o Instagram, né? Nunca houve um tempo em que a gente quer fugir tanto da realidade. Tem se tornado o nosso deserto, o nosso lugar de isolamento. Nunca houve um tempo, ou você acha, irmão, que quando você pega aquele joguinho online e fica horas naquilo ali, você acha que você está fazendo aquilo para quê? Na real, no fundo, você quer fugir de uma realidade que você não suporta. Você quer fugir de uma realidade onde você está frustrado, decepcionado, angustiado, se sente incompreendido. Então você vai para a rede social, então você vai para o jogo online. E tem muita gente que dá muito mais importância àquilo do que à própria família. Tem muita gente que dá mais importância àquilo do que ao próprio ministério. Fuga da realidade. Nunca tivemos um tempo em que queremos tanto fugir da realidade. A gente passa horas diante de uma TV, ou diante de um celular, ou diante de um tablet, ou de um computador, maratonando uma série. Às vezes o dia todo, a noite toda. E quanto tempo a gente gasta lendo uma Bíblia? Quanto tempo a gente gasta em oração? Eu te faço um desafio hoje. O mesmo tempo que você gasta jogando online, eu te desafio a gastar esse mesmo tempo lendo Bíblia e orando. Se você o fizer, aí o teu jogo não tem problema. Mas eu vou além. O mesmo tempo que você gasta na rede social, no jogo online, assistindo a série, é o mesmo tempo que você tem que gastar em oração, é o mesmo tempo que você tem que gastar em Bíblia. E esse mesmo tempo gastando em oração e Bíblia, você tem que gastar também com a sua família. Vou além. Quero ver se vai sobrar na tua vida tempo para jogo online ou para qualquer outra coisa. O mesmo tempo que você gasta no jogo online, você gasta orando, lendo Bíblia. Depois você gasta o mesmo tempo com a tua família. Depois você gasta o mesmo tempo se dedicando ao chamado que Deus te deu. Será que vai sobrar tempo? Lugar de isolamento, a gente vai. Elias, diante da frustração, diante da incompreensão. Elias, diante da decepção, ele corre para o deserto. Ele decide correr para o deserto. Isolar-se é uma decisão. Pergunta para o teu irmão que está do teu lado: qual é a tua decisão? Já está te afetando? É porque o Espírito Santo já está agindo. Já está te afetando? É porque o Espírito Santo está agindo já. Aí é que eu gosto. Eu gosto é quando eu estou pregando, você faz de conta que não é para você. Eu gosto quando eu estou pregando, você faz de conta que... Aí é que eu sei que o Espírito Santo está agindo. Aleluia! Está te incomodando, você está ficando com raiva de mim, é isso. Aí é que eu continuo. Até você se converter, ou você se levanta e vai embora. Fuga leva ao isolamento. Fala para o teu irmão: não fuja. E hoje fugir não é sair de casa. Hoje fugir é me enfiar no mundo virtual, é me enfiar no mundo de streaming, é me enfiar no mundo onde só eu é que sou o centro. Porque a fuga é isso, é me fazer o centro, não Deus e não meu irmão. Fuga leva ao isolamento. Diga: fuga leva ao isolamento. Isolamento leva à solidão. Solidão leva à depressão. Versículo 4: Elias pediu a morte. Quando Elias se isola no deserto, ele pede a morte. A gente prefere se isolar, porque isolando eu não preciso enfrentar a realidade, eu não preciso lidar com o outro,
eu lido apenas com o meu mundo e com o que eu acho. Olha só, mas desperta de uma vez por todas, meu amado, assim como Elias fugiu. Enquanto você continuar fugindo, se isolando, ficando solitário e sendo acometido por todo tipo de seta maligna, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Isolamento, fuga leva a isolamento, isolamento leva a depressão, isolamento leva a solidão, solidão leva a depressão. E sabe ao que a depressão te leva? Não vida. Que é isso, pastor? Qual é a diferença de morte e não vida? Morte, teu corpo morreu, a consciência acabou, puf, já foi. Agora, não viver em vida é pior que morrer. Não viver em vida é pior do que morrer. É isso que a depressão te leva. Porque você está andando, você está olhando, você está ouvindo, você está até falando, mas não está vivendo. Não tem vida em você. Você não vive, você sobrevive, você se torna uma sombra, você se arrasta, você só vê a vida passar e nada acontecer. Você vê pessoas crescendo, caminhando, chegando a algum lugar e você não chega a lugar nenhum. E você não vai para frente e você não vai para trás. Isso é não vida. É cada vez mais uma dificuldade de se conectar com o espiritual. Sabe por quê? A Bíblia diz que a sepultura não te pode louvar, nem a morte te glorificar. Somente os vivos louvarão o seu nome. Viu? Você não consegue nem dar um glória diante dessa palavra. Você já está tendo uma não vida. É isso que acontece. Foi a isso que Elias se expôs. E no meio de tudo isso, você se pergunta: onde está Deus? Onde é que está Deus? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Apaga aquela luz ali de trás, irmão. Só aquela ali. Será que Ele não vai fazer nada por mim? Deus não vai fazer nada para me livrar? Onde é que está? Que Ele não está me vendo? Será que está acontecendo? Abre aí, continua aí, versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Comeu, olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Versículo 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, monte de Deus. No meio do deserto, quando Elias ele se isola e ele pede a Deus a morte, diante da frustração, diante da decepção, diante da incompreensão, Elias ele acha que tudo acabou. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu amado, você também pode estar se perguntando: onde está Deus? Ele não está vendo o que eu estou passando, Ele não está vendo o que está acontecendo. Deixa eu te falar o seguinte: Deus ele usa um anjo para abençoar Elias. Elias recebe duas coisas de Deus. Não, eu vi só comida, não. A Bíblia diz que ele comeu, bebeu e dormiu. Elias recebeu alimento e Elias recebeu descanso. Porque dormir em meio ao caos, meu amado, não é fácil, não. Sabe por quê? Porque Deus nunca abandonou Elias. Fala para o teu irmão que está do teu lado: Deus nunca abandonou você. Deus nunca abandonou você. A decisão de se isolar foi sua, não de Deus. A decisão foi sua, Deus não tem nada a ver com isso. Foi você que quis ir para longe, não Ele. Ele nunca te abandonou. Deus, Ele nunca abandona os seus. Aleluia, aleluia.
Fecha os teus olhos. Guia-me, tudo te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua... Aleluia! Ele nunca te abandonou. Guia-me pra... Aleluia! É só você crer nisso. É só você confiar. Mesmo no meio do deserto, Ele não te abandona. A decisão foi sua. Ele nunca fez nada. A decisão foi sua. A tua decisão está te levando para esse lado, mas ainda dá. É só você deixar que Ele te guie. É só você deixar que Ele transforme o teu caminho. Guia-me para que em tu... aleluia! Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia! Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, te adoramos, Senhor. Continua, Pai, continua falando, continua, Senhor, ministrando. Eis-nos aqui, Senhor, nos ajuda a tomar a decisão. Aleluia. Sabe o que é interessante, amados? Come e dorme, Elias. Come, bebe e dorme, descansa. Deus, Ele estava inaugurando ali, né? É um proto atendimento. Deus aplica em Elias o mesmo tratamento que se aplica para depressão hoje. Sabia disso? O paciente com depressão, primeiro ele vai no psicólogo. Aí o psicólogo fala assim: esse camarada aí não tem jeito não, só com medicação. Aí manda para o psiquiatra. Aí você chega lá no psiquiatra, o psiquiatra ouve teu problema. Aí fala assim: isso aí, tua ansiedade está lá no alto, você está no nível de depressão, eu vou te passar uma medicação. Aí geralmente o psiquiatra ele passa um ansiolítico e um antidepressivo. Dependendo do teu nível de ansiedade ou depressão, dose mais forte, dose mais baixa. E aí você vai tomando. Mas os primeiros 15 dias que você começa a tomar esse troço, você desaba. Ele te derruba. A medicação, ela te derruba. Você só tem vontade de dormir, você fica prostrado, e você fala: que é isso? Nossa, era um remédio para me levantar, eu tô caindo. Mas a explicação é essa: naqueles dias que o remédio está te derrubando, é porque ele está equilibrando a tua cabeça, ele está equilibrando tuas ondas mentais, está equilibrando a substância que você precisa. Depois dos 15 dias, irmão, você começa a levantar. Depois dos 15 dias você começa a ficar legal, né? Mas até aqueles que aí ele vai, ele regula teu sono, ele regula teu apetite. Exatamente o que aconteceu com Elias. Melhor psiquiatra do mundo, Jeová. Elias, come, bebe e dorme. Foi isso que foi. Mas Elias, ele toma outra decisão. Porque por mais que Deus ele toque em nós, por mais que o Senhor esteja falando contigo de repente nessa noite, a gente tem a tendência a endurecer o coração, porque o nosso orgulho não nos deixa reconhecer que a decisão errada foi minha. A decisão errada sempre é do outro. A decisão errada nunca é minha. Então o meu orgulho não me deixa reconhecer. E aí Deus usa anjos, mas a gente diz: não. Essa palavra não é para mim. Essa ministração não é para mim. Isso aqui eu estou aqui porque é um culto jovem. Mas Deus não está falando comigo. E aí Elias ele toma outra decisão que muitas vezes a gente toma. Quando a gente não se isola, a gente faz uma outra coisa diante das circunstâncias da vida. A gente corre para a caverna. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você está na caverna, irmão? Versículo 9. Oh, aleluia. Aleluia. Versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite.
e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Deserto, lugar de isolamento. Caverna, lugar de fuga. Diga: caverna, lugar de fuga. Queremos fugir de quem somos. Queremos fugir da nossa realidade. Queremos fugir das dificuldades da vida, das lutas. Queremos fugir do nosso chamado. Mas sabe o que Deus ele fala para Elias quando Elias se coloca numa caverna? E sabe o que Deus está falando para você essa noite? O Senhor pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias, dentro dessa caverna? Por que é que você está fugindo, Elias? Sabe o que Deus estava falando para Elias ali? Elias, o que você está fazendo aqui? A caverna não é o seu lugar. A caverna não é o seu lugar, Elias. O que você está fazendo aqui? Se colocando num lugar que não é para você. É por isso que a gente não consegue caminhar, porque a gente se coloca num lugar que não é pra gente. Caverna não é o teu lugar. Você não foi criado por Deus para fugir e se enfiar numa caverna. Quem se coloca dentro de uma caverna não quer ser visto, não quer ser notado, quer sumir. Não é assim? Acontece algumas coisas na nossa vida que a gente fala: eu quero sumir. Só que a caverna não é o seu lugar. Eu tô passando um problema muito grande, eu vou sair do radar, eu vou desaparecer, eu vou embora, eu vou fazer o que tiver que fazer. Caverna não é o seu lugar. Eu tenho um dom, eu sei que eu tenho um chamado, eu sei para o que Deus me chamou, eu sei o plano que Deus tem para mim, mas quer saber, eu vou ficar aqui escondidinho, não deixar ninguém me ver, porque é muito difícil o ministério. Aí eu tenho que tratar com o irmão. Aí às vezes tem discussão entre o irmão e outro. Aí no ministério às vezes o irmão quer ser mais que o outro. Eu não gosto disso, eu não gosto de disputa. Ou então, é muito difícil porque eu vou ter que lidar com o irmão. Vai ter que ter muita conversa, vai ter que ter relacionamento. Não, é muito trabalhoso. Eu prefiro enterrar meu talento. Eu prefiro ficar na caverna. Caverna não é o seu lugar. Que fazes aqui, Elias? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: o que você está fazendo na caverna? Caverna é lugar de urso. Tem leão que faz suas casas, suas tocas na caverna. Não é lugar de gente. Você está se colocando num lugar que um animal dorme. Você está se colocando num lugar que Deus não quer que você esteja. Eu sempre falo o seguinte, irmãos: eu não tenho medo de nada nessa vida. Eu não tenho medo de homem nenhum. Eu aprendi que todo mundo é de carne e osso igual a mim. Pode partir para dentro. Se eu não tiver força, eu pego uma pedra. Mentira, tô brincando. Não mata uma mosca. Mas é uma coisa que eu tenho medo nesse mundo, sabe o que é? É de não estar no centro da vontade de Deus. Isso eu morro de medo, irmãos. Morro de medo. Eu tremo só de pensar. Todos os dias eu digo: Senhor, o que tu queres? Porque eu sei que fora da vontade de Deus eu não tenho amparo. Fora da vontade de Deus eu estou em perigo. Aleluia. Deus tem tantos planos para você. Deus, Ele quer fazer tanta coisa na sua vida. Deus, Ele tem um futuro tão maravilhoso. Mas você precisa sair de dentro da caverna. Sair de dentro da caverna é se expor. Sair de dentro da caverna é aparecer. Sair de dentro da caverna é dizer: estou aqui, vou enfrentar de peito aberto. Sair de dentro da caverna é sair à luz e mostrar quem eu sou. Porque às vezes a gente se enfia na caverna. A palavra de Deus, ela diz que os filhos das trevas não vêm para a luz, para que não seja iluminado as suas mais obras. E às vezes a gente tem medo. Não, meu amado, deixa Deus corrigir o que Ele tiver que corrigir. Deixa Ele quebrar o que Ele tiver que quebrar, para Ele poder fazer tudo novo. Mas sai da caverna.
Versículo 10. E ele respondeu, Elias responde a Deus. Deus pergunta, Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Elias diz, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Deus ele pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Por que você está na caverna? Elias ele traz para Deus os seus argumentos. Elias traz para Deus os seus porquês. E Elias ele vai e faz todo aquele discurso, não Senhor, é porque eu tenho sido zeloso para com a tua obra, porque eu sou o profeta, porque eu sou muito bom, porque eu sou muito certo, e está todo mundo errado, só eu que sou certo, só eu que sou bom, e acaba que eu vim aqui porque querem me tirar a vida, eu me escondi na caverna, por quê? Por quê? Por quê? Argumento que na verdade eram desculpas esfarrapadas. A Bíblia Sagrada ela diz que a minha e a sua justiça para Deus são como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia, irmãos? Antigamente não tinha banheiro igual a gente tem papel higiênico, não. As latrinas eram em lugares ao ar livre e existiam pedaços de pano que depois que a pessoa ia no banheiro, ela usava aquele tecido para se limpar. Aquilo era trapo de imundícia. A Bíblia diz que a minha e a tua justiça é igual isso. Não vou falar o português, claro. Pano de bumbum. Entendeu? Pano de limpar. É a minha e a tua justiça diante de Deus. Mas a gente quer dar desculpa para Deus. A gente se engana tanto que a gente acha que os nossos argumentos enganosos vão enganar o Pai, que conhece e sonda o meu e o teu coração. A gente, irmão, você pode enganar todo mundo. Você pode mostrar uma coisa que você não é para todo mundo. Você pode estar muito certo dos teus argumentos. Eu fiz isso por isso, ou eu deixei de fazer isso por aquilo. Você pode querer colocar diante das pessoas, mas o Senhor conhece o teu coração e Ele sabe. Ele sabe. A gente sempre tem desculpa para justificar as nossas fugas. A gente sempre tem desculpa para justificar a nossa saidinha. Sempre tem desculpa. O pastor Rodrigo me mandou um vídeo semana passada que eu achei muito engraçado, um vídeo interessante, que muitas pessoas repudiaram esse vídeo. Muitas pessoas, porque o pregador ele trazia algo sobre casamento. E ele falava se é certo que um homem casado tenha amizade com uma mulher casada, né? Ele falou, pastor Beto, o que você acha disso? Né? Porque o rapaz gostava de dar umas saídas, né? Dar umas fugas. Vou jogar bola com os amigos, vou passear com a galera, vamos para não sei aonde, né? E o pregador falou uma coisa, falou, Rodrigo, olha, você vai preocupar, mas eu assino embaixo do que ele falou. Ele falou o seguinte: se a tua esposa não for a tua melhor amiga, tem alguma coisa muito errada no teu casamento. Se o teu esposo não for o teu melhor amigo, tem alguma coisa muito errada no teu casamento. Porque, irmão, o dia que a pastora Jaqueline chegar para mim e falar, olha, meu melhor amigo é o pastor Rodrigo, eu amo o pastor Rodrigo como meu melhor amigo, eu nunca mais vou deixar ela chegar perto dele. Não deixo meu não. Não existe negócio de mulher casada ter um homem como melhor amigo que não seja o marido, não. Não existe esse negócio de, o meu marido tem uma melhor amiga no trabalho, ó. Tem isso não, verão. Se a tua esposa não for tua melhor amiga, se o teu esposo for tua... mas de vez em quando tem que dar uma saidinha, né? Tem que tiver uma fuga, né? Que isso, teu casamento é tão intolerável assim que você tem que fugir de vez em quando? Teu casamento é esse terror todo que de vez em quando você tem que respirar porque você não aguenta mais? Que isso? Eu tenho que jogar uma bolinha com os amigos para espairecer. Esparece com a tua esposa em casa. Que negócio é esse?
não, eu tenho que dar uma saída com os amigos, porque, né, para sair do... Que ambiente que você quer sair? Da tua família? A tua família é o teu ambiente, irmão. Para com isso. Que maluquice é essa? Que tem que ter uma fuga de casa, que tem uma fuga do casamento? Tá insuportável desse jeito? Senta e conversa e ajeita e sai em nome de Jesus. Mas a gente tem desculpa para fazer o que a gente quer. A gente quer trazer os nossos porquês. Mas, amado, contra a palavra de Deus não há argumento. Aí a gente quer sair do nosso casamento e se enfiar numa caverna. Se enfia mesmo na caverna. Quando você sair da caverna, você vai ver o Ricardão com a tua esposa, com o teu esposo. Vai mesmo. Vai na onda. Vai. E Elias, ele fala assim, ó: e eu fiquei só. Como se ele falasse para Deus: Senhor, só eu restei. Eu sou tão bom, eu sou tão justo, eu te busco tanto, só eu fiquei, Senhor. Olha só, coitadinho de mim, fiquei só. Coitadinho de mim, Senhor, estão me perseguindo. Ah, como eu sou coitado. Ah, como eu sofro, Senhor, porque mataram os teus profetas à espada e só eu fiquei. Como eu sofro, como a minha vida é ruim. Ninguém sofre mais que eu. A minha dor sempre é maior do que a de todo mundo. O meu sofrimento sempre é maior do que todo mundo. É porque se eu te falar o que eu estou passando, você não vai entender como eu sofro, como acontece tudo comigo. Meu amado, autopiedade, coitadismo é a pior das decisões que você pode tomar na sua vida. Autopiedade, coitadinho de mim, como eu sofro, é a pior decisão que você pode tomar na tua vida. Elias queria que Deus engolisse isso. Elias queria que isso descesse com ela abaixo. Mas saiba de uma coisa: mesmo que você tenha decidido ir para o deserto, isolamento, ou corrido para uma caverna, fuga, Deus ainda te ama e tem planos para você. Deus ainda te ama e tem planos para você. Deus ainda te ama e ainda tem planos para você. Você pode aplaudir a Ele por isso? Aleluia! Porque assim diz o salmista: ainda que eu tome as asas da alva, ou habite nas profundezas do mar, ou faça do céu a minha casa, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Você pode correr para o deserto, você pode correr para a caverna, o Senhor vai te buscar lá. Sai daí, Elias! Ele vai te buscar. Versículo 11. Estou acabando já, perdão pelo horário. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Deus deu uma ordem para Elias: sai da caverna, Elias. Fala para a pessoa que está do teu lado, dá um empurrão nela, fala assim: sai da caverna, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Sai da caverna, Elias, eu vou falar contigo. Por que Deus não fala comigo? Porque Deus não fala com ninguém dentro da caverna. A única coisa que você vai ouvir de Deus dentro da caverna é: sai da caverna. Quer ouvir a voz de Deus novamente? Quer voltar à vida que você tinha dentro do Senhor? Sai de dentro dessa caverna de onde você se meteu. E Elias obedece. Aleluia. Só que Deus é tão misericordioso, irmãos. Olha o carinho de Deus com Elias. Assuma isso para você. Olha o carinho de Deus comigo e contigo. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passou o Senhor. O Senhor passou por Elias. Mas preste atenção nisso aqui. E um grande vento forte fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Estava conversando com o Alex lá dentro, ele falou uma coisa interessante. A gente é 880, né? A gente é de um ponto ao outro, a gente é radical. Ou a gente adora ou a gente odeia, né? Ou a gente ama ou a gente odeia. Ou é péssimo ou é maravilhoso. Não tem um meio termo, não tem um equilíbrio, né?
nada pode ser bom, nada pode ser tranquilo. A gente só consegue ir para os extremos. E o Senhor aqui, Ele vem, a gente acha, né? Deus, Ele só vai vir de forma terrível. E a Bíblia diz que veio um vento, depois do vento, um terremoto. E a Bíblia diz, mas o Senhor não estava no terremoto. Aí depois, a Bíblia diz, depois do terremoto, um fogo. Fogo? É, mas o Senhor não estava no fogo. Depois ele diz, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Aleluia. A tradução original seria como uma brisa. A voz de Deus não estava no terremoto, não estava no vento, não estava no show, não estava nas grandes coisas, não estava nas luzes, não estava na grande narrativa. Era uma voz mansa e delicada, como uma brisa. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz suave, dizendo, que fazes aqui, Elias? O mesmo Deus que chama a tua atenção também te trata com carinho, porque Ele te ama. O Senhor nessa noite, Ele não quer que você vá para longe dEle, Ele quer que você venha para perto dEle, porque Ele tem planos para você, porque Ele quer transformar a situação, porque Ele quer mover coisas na tua vida. Tem aquele louvor que foi cantado aqui logo no início, que fala doce, tão doce, como é que é? Alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Uma voz suave que fala contigo nessa noite. Para de fugir. Para de se isolar. Para de dar desculpas. Simplesmente sai da caverna. Se apresenta a mim. O Senhor, Ele quer o teu coração diante dEle. Ele quer o teu coração diante dEle. Aleluia. Ele está batendo a porta. Ele só quer que você abra a porta. Ele está batendo a porta. Ele só quer que você abra. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Elias estava cansado, sobrecarregado, oprimido. Como é que você está aqui nessa noite? Nesse culto de jovens? Como é que você está? Como é que está a tua vida? Qual é a decisão certa a tomar quando estamos frustrados, decepcionados ou nos sentimos incompreendidos? Qual é a decisão certa a tomar? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A decisão certa não é fugir para o deserto, não é se isolar, não é correr para uma caverna, não é fugir. A decisão certa é vir para Jesus. A decisão certa é se lançar aos pés dele.
com totalidade, com inteireza de coração, com sinceridade, de peito aberto, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu estou abrindo a porta, faça o que o Senhor quiser, ó Pai. Versículo 14. E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Olha o que Deus disse para Elias. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Primeiro Deus manda Elias sair da caverna, depois ele manda Elias sair do deserto. E chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nício, ungirás sobre rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta no teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. E aí o Senhor dá uma resposta para Elias, porque Elias fala: derribaram teus altares, mataram os teus profetas, e só eu fiquei com vida. Aí Deus fala assim para Elias, versículo 18: também Elias, conservei em Israel 7.000, todos de joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Elias achava que era o único que era perseguido por crer em Deus. Elias se achava a última bolacha do pacote. Elias achava que era o único que sofria. Não é assim que a gente se acha de vez em quando? Eu sou o único que sofro. Elias achava que ele era o único que se frustrava. Ninguém mais se frustra, só eu. Elias achava que era incompreendido. Ninguém me entende, ninguém me compreende. Elias achava que ele era o único que se decepcionava com as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa: se você se decepcionou com alguém, saiba de uma coisa, com toda certeza, também existe alguém que se decepcionou com você. Você não é o único a sofrer. Fala para o teu irmão que está ao teu lado: você não é o único a sofrer. Você não é o único a se decepcionar. Tiago 5,17 diz que Elias era homem como qualquer um de nós, igual a mim e a você, sujeito às mesmas paixões. Mas você também precisa entender uma coisa. Sabe o que Deus também está falando para Elias? Elias, você não está sozinho não. Ainda tem mais 7.000 que também não se prostraram. Elias, você não está sozinho. Existem outros que passam ou já passaram pelo que você está passando e podem te ajudar. Mas você precisa procurar, Elias. Deus nunca te deixa sozinho. Só que você tem que tomar a decisão certa e vir para Ele. Escolha lutar. Faça a escolha certa diante de Jesus. Elias não estava sozinho. Ele achava que estava sozinho, mas ele não estava. Você não está sozinho. Você acha que está, mas você não está.